tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre nostalgia, coisas da nossa infância e como mudanças nisso podem deixar a gente bem irritado. Não é de hoje essa polêmica e eu nem vou falar de todas as polêmicas desse tipo, porque toda hora tem alguma. Por exemplo, tem Star Wars, eu nem vou entrar no mérito de Star Wars. E antes de começar o vídeo, eu já queria dizer que eu já fui uma dessas pessoas que reclamou. Eu lembro quando ia estrear os Jovens Titãs em ação, eu xinguei muito, porque eu adorava o desenho mais antigo dos Jovens Titãs com estilo meio anime. E quando eu vi o Teen Titans Go com um estilo mais infantil, mais caricato, fiquei putaça e xinguei mesmo, mas a gente fala um pouco mais disso mais pro final do vídeo. Eu vou focar aqui em revoltas mais recentes dos últimos meses aí, e as duas focadas em reboots dos anos 80, Thundercats e She-Ra. Os motivos de reclamação para esses dois casos parecem bem diferentes, mas no fundo eles vêm mais ou menos do mesmo problema, por isso que eu juntei os dois no mesmo vídeo. No caso de Thundercats, o Cartoon Network divulgou imagens e também um trailer do Thundercats Roar, que vai ser o reboot da série, que vai sair em 2019. Pra quem não sabe, o reboot é como se eles resetassem o universo e eles lançam um novo produto sem se preocupar muito com a continuidade anterior, mas é sempre inspirado na franquia e tudo mais. E as pessoas surtaram muito com o Thundercats Roar, por isso que eu coloquei ele primeiro, porque com a She-Ra é um caso um pouquinho diferente. A acusação é que o traço tá super infantil e igual a outros desenhos atuais, tipo Steven Universo e Gumball, e que por isso com certeza vai ser um lixo. Além de ser mais focado em comédia, enquanto o Thundercats antigo seria mais focado em ação e aventura e seria menos infantilizado do que esse. Já a She-Ra vai ganhar um reboot pela Netflix, que estreia ainda esse ano em novembro, e eles já divulgaram algumas imagens. E a responsável por essa versão nova de She-Ra é a Noelle Stevenson, que já recebeu vários prêmios. Ela é autora do Lumberjanes, que é uma HQ bem conhecida. E aí criticaram essa nova versão não só pelo traço, que apesar de não ser tão diferentão quanto o do Thundercats, também é um pouco mais simples do que o dos anos 80, mas o principal motivo foi a aparência da She-Ra, porque de acordo com algumas pessoas a personagem tá feia ou estranha ou fizeram algo errado. Eu vou ler algumas mensagens aqui que eu peguei rapidinho olhando pela internet. E no fim tudo termina em animações infantiloides. E a turma dos SJW da lacração da mortadela mataram mais um clássico. Os desenhistas de desenho animado de hoje em dia parece que têm preguiça de desenhar. Não aceite remasters, bom mesmo só o original. Na indústria do entretenimento atual, doutrinado pela mortadela da lacração empoderada, é proibido ter uma heroína voluptuosa caucasiana, porque não condiz com a realidade atual e não gera identificação com as minorias mimimi. Gente, como saímos desse mulherão de 1985 pra aquela coisa feia? Ninguém merece o que estão fazendo com os desenhos. Thundercats foi outro que fizeram isso. Essa ideia de que tem que fazer tudo bem infantil pra criança ver é idiota. Sempre assistir desenhos com adultos na infância. E você pode pensar que isso são comentários isolados de gente aleatória na internet, e realmente eles são. Eu sempre acho que não dá pra você considerar algumas críticas como um todo, e eu peguei comentários mais tensos aqui, mas um desses comentários que eu citei aqui foi feito por uma pessoa que tem milhares de seguidores e várias pessoas deram RT e curtiram e concordaram, então eu não acho que isso seja uma visão isolada. Eu perguntei no meu Twitter o que vocês acharam dessas novas imagens de She-Ra e Thundercats, e eu já tava esperando receber alguns comentários negativos. Felizmente o pessoal tem uma opinião muito parecida com a que eu tenho, e eu acho que o público aqui no YouTube tem uma ideia um pouco parecida com o pessoal do Twitter, e eu acho que vocês não concordam com esses comentários tão drásticos que eu li aqui. Por isso esse vídeo vai ser focado em outras críticas que fazem em relação a esses reboots, por exemplo, o traço ou a infantilização. Eu só queria colocar um parênteses aqui rapidinho sobre a She-Ra. Eu sei que vocês não precisam dessa explicação, mas é só pra eu dizer a minha opinião sobre o assunto. Bem rápido, prometo. Por incrível que pareça, na história original da She-Ra, tanto o Príncipe Adam, né, o He-Man, quanto ela, tem 16 anos de idade. Se você olha as imagens deles, você com certeza não pensa que eles têm essa idade. Eu acho que essa versão nova tem muito mais cara de adolescente do que a antiga. E mesmo que não fosse pra ela parecer adolescente, tem muitas mulheres que não têm os peitos muito grandes, e ela pode muito bem representar essas mulheres. Não precisa achar que só porque ela não tem peito, ela quer representar que as mulheres com peitos são feias. Não, ela só tá representando um tipo de mulher que também existe, então não tem problema nenhum. Eu achei ela linda, achei o traço muito bonito e achei que o uniforme novo dela é muito mais prático do que aquele decotado. Mas ok, comentário feito, vamos lá para as outras questões. A primeira coisa
coisa é que reboots e remakes não são um problema porque eles mantêm as franquias vivas de geração pra geração. Uma coisa que eu ouço muito quando o pessoal vai criticar esse tipo de reboot é: ah, mas a criatividade tá morrendo hoje em dia, não fazem mais nada original, só pegam marcas que já existem e reciclam pro público consumir logo, sabe? Em vez de pensarem e usarem a criatividade. E eu entendo essa crítica, eu acho que às vezes falta criatividade mesmo, mas a indústria sempre foi assim, mesmo com coisas nostálgicas. Você vê, por exemplo, os desenhos animados mais antigos, tipo Hanna-Barbera, eles reciclavam as coisas praticamente de um desenho pro outro, e não só a animação, que era mais pra cortar custos mesmo, mas também histórias. Tinha muita coisa que era bem de uma qualidade lá, e muitas dessas histórias hoje em dia são consideradas nostálgicas, mesmo na época tendo sido feitas super a toque de caixa mesmo. E eu queria citar um exemplo aqui pra ilustrar, que é As Aventuras de Tintin. É um clássico da infância, né? As crianças que cresceram nos anos 90, curtiam, assistiam na TV Cultura, aquela época que era boa, que não tinha essa coisa de politicamente correto, não é mesmo? Não, na verdade, nem um pouco, porque As Aventuras de Tintin é um reboot que teve muita coisa censurada pra ser mais palatável pras crianças. Esse desenho que a gente conhece, muitos de vocês devem saber, é baseado nos quadrinhos do Hergé, que fez entre os anos 20 e 70, mas teve várias adaptações e essa dos anos 90 foi uma delas apenas. Já teve uma animação do Tintin lá no fim dos anos 50 que teve mais de 100 episódios, e essa nova dos anos 90 mudou vários elementos da história, por exemplo, removeu várias referências a álcool e tirou muito conteúdo de histórias racistas do Hergé. Ninguém morreu por isso, era só o Tintin se adequando aos novos tempos, em que não se aceita mais para um desenho infantil tantas referências a álcool e referências racistas. Então eles tiraram e hoje em dia muita gente considera esse desenho do Tintin um clássico. Outro exemplo de como sempre fazem reboot por aí: os Looney Tunes, que existem desde os anos 30, mas sempre sai animação nova, toda hora. Em 2011 teve o show dos Looney Tunes, aí depois em 2015 saiu uma nova série animada. Toda hora eles estão recauchutando a marca, transformando em uma coisa para as novas gerações. Então é super normal que algumas franquias sejam revividas ao longo do tempo, ou que simplesmente nunca morram, porque sempre sai coisa nova. Isso é de praxe na indústria. E eu não tô aqui defendendo que todo reboot é bom. Pode sim existir reboot ruim, ou até reboot bom que não dá certo. Um exemplo é o próprio Thundercats, que em 2011 teve um reboot que tentaram fazer como uma coisa muito mais épica, com um estilo mais anime e tudo mais, história bem séria, e foi cancelado depois da primeira temporada, apesar de muita gente falar que ele é super bom, e até a gente pode fazer um vídeo sobre isso um dia, porque o Tengu é super fã dessa série dos Thundercats, então se vocês quiserem, digam aí nos comentários. Outra crítica que fazem quando vão falar desses desenhos novos é que hoje em dia todas as animações são iguais, o estilo é sempre igual, os protagonistas são sempre com a mesma cara. E sim, uma tendência dos desenhos animados ultimamente é o design simplificado dos personagens para que seja mais fácil fazer a animação. Tem esse estilo que aparece bastante nos desenhos mais recentes, que foi apelidado de Call Arts, que é por causa do Instituto de Artes da Califórnia, e é esse estilo com o rosto mais arredondado, o sorriso, né, a boca sempre em forma de feijão, e os dentes representados só por riscos nesse feijão. Então tem até memes falando, não, todos os personagens são iguais e tudo, e esse estilo é chamado Call Arts, ou então animação de linha fina, né, thin line. E eu entendo de onde vem essa crítica, mas também eu acho que ela pode vir muito de quem tá observando de fora e não pegou esses desenhos mesmo pra assistir. Porque o que acontece é que pegam um personagem de cada e colocam lado a lado. Sendo que se você for observar os outros personagens desses desenhos, muitas outras formas de design são usadas e cada personagem é muito diferente um do outro. Apesar dos protagonistas serem parecidos no rosto, se você pegar o corpo deles, eles já são completamente diferentes um do outro, se você pegar a silhueta também. E quando você compara o protagonista de uma das séries com todos os outros personagens, você vê quantas diferenças tem no design. Eles são criativos sim, e não é uma coisa que você confunde um desenho com outro assim tão fácil. Tem até uma pessoa no Twitter, que vai estar aqui na tela, que comparou os desenhos dos anos 80 e os desenhos atuais. E falou que essa coisa de pegar um personagem de cada desenho que seja parecido, é até mais fácil você pegar vários exemplos dos anos 80 de personagens que tem a cara igual, que é muito difícil de você diferenciar, do que os desenhos atuais. É lógico que não quer dizer que nos anos 80 não tinha variedade. Ele só usou essa mesma técnica de chamar tudo de igual para os anos 80. E eu acho que isso pode ser aplicado em praticamente qualquer época. Em qualquer época você vai ter tendências de design que muitos artistas vão seguir, mas isso não quer dizer que um esteja copiando o outro. E dá pra você ver isso nos outros personagens das séries. Por isso eu acho que fazer o Thundercats nesse estilo não quer dizer que eles não tenham tido criatividade. Eles pegaram e mudaram várias coisas, colocaram cores maravilhosas no desenho, e pelo trailer dá pra ver que esse estilo mais arredondado ficou muito legal pra fazer as cenas de comédia, então eu acho que
foi uma escolha acertada. E aí tem o ponto que eu acho mais necessário desse vídeo, e felizmente é a visão de muitas das pessoas que mandaram mensagens ali pra mim no Twitter quando eu perguntei o que achavam sobre esses reboots, que é: o que a gente acha não importa muito. Isso porque a gente não é necessariamente o público-alvo dessas animações. Talvez a da She-Ra atraia um público um pouquinho mais velho, mas tanto ela quanto os novos Thundercats foram feitos pensando em crianças e adolescentes, e não em pessoas que cresceram assistindo os originais dos anos 80. Ó, gente, não estou falando que existe nada de errado em adultos gostarem de animações, até porque eu sou uma pessoa adulta falando de animação no meu canal no YouTube, então realmente eu não vejo nenhum problema nisso. Eu adoro animações e muitas pessoas mais velhas gostam também. Mas é importante pensar que apesar da gente gostar, a gente não é o público-alvo dessas animações. A maior parte das animações feitas hoje em dia é feita pensando em crianças e adolescentes. Apesar de existirem algumas para adultos, a maior parte ainda é para crianças e adolescentes, e a gente gostar é um bônus. E o que eu acho mais importante de entender é que as crianças de hoje em dia não necessariamente vão gostar das mesmas coisas e dos mesmos estilos que a gente gostava quando era criança. Isso é muito óbvio, mas às vezes a gente não pensa assim, porque a gente pensa: pô, eu gostava tanto disso, por que as crianças não gostariam de assistir a mesma coisa que eu? Eu lembro um dia desses que eu fui conversar com o Rafinha, que é o filho de 7 anos de um amigo meu, e eu tava super a tia que gosta dos mesmos desenhos que ele vê Jovens Titãs em ação e tal, e eu perguntei pra ele: Rafinha, você gosta de Naruto? E ele: o que é Naruto? Eu me senti muito velha nesse momento. Mas isso não é nenhum absurdo, isso só reflete que ele não conhece ou talvez não curta o estilo de coisa que eu curtia. Tudo bem que eu comecei a ver Naruto um pouco mais velha e tal, mas teve uma época, uns anos atrás, que crianças até mais novas do que ele viam Naruto e brincavam de Naruto. E eu simplesmente achei que por ele ser criança, ele ia gostar das mesmas coisas que essas outras crianças. Só que ele veio alguns anos depois e ele não conhece. Se ele um dia conhecer e gostar, aí vai ser outro assunto. Mas talvez ele não goste, porque ele gosta de outras coisas, e isso é ok. As pessoas vão evoluindo. Eu acho que nesse momento cabe uma citação do Miyazaki aqui. Eu sempre que eu tenho alguma dúvida sobre a indústria, eu sempre vou nos escritos do Miyazaki, nas entrevistas dele. Apesar dele ser um cara muito ranzinza, ele fala muitas coisas que acabam me guiando um pouco quando eu quero pensar sobre esse assunto. E ele fez esse texto em que ele fala sobre a perda de propósito dos animes e de alguns personagens de ficção ao longo dos anos e como é preciso se adaptar a cada geração. Vou ler aqui pra vocês. Todos os dias crianças nascem e todos os dias crianças crescem ao nosso redor. Mesmo se nós, animadores, aparecermos com um motivo para os nossos personagens ou não. E os desafios que elas enfrentam não diminuíram nem um pouco. Talvez elas não se identifiquem mais e não sejam mais encorajadas pelos campeões da justiça como no passado, mas elas ainda querem ser encorajadas, ainda querem que ensinem a elas como apreciar a beleza do mundo. Para uma criança dos dias de hoje, faz sentido que as animações reflitam os estilos e as ideias dos dias de hoje. A gente, que não é mais o público-alvo dessas histórias, pode gostar ou não. E eu espero muito que a gente curta, mas não dá pra esquecer que, no fim das contas, quem importa é a criança que tá na frente da TV. E lembra que eu falei que eu xinguei muito quando saiu Jovens Titãs em Ação? Pois é, eu comecei a assistir e eu sou apaixonada por esse desenho hoje em dia. É muito legal. É claro que eu sinto falta do meu Jovens Titãs antigo. Eu queria que as duas coisas coexistissem. Mas eu fico muito feliz com essa versão nova, que é muito genial também. E além de tudo, se eu quiser ver o clássico, ele sempre vai estar lá, ele sempre vai existir e eu posso rever quando eu quiser. Queria saber o que vocês acham dessa situação toda, se vocês concordam comigo ou discordam. Tudo bem se vocês discordarem, não tem problema, mas vamos ter uma conversa civilizada aí nos comentários. Eu queria chamar vocês pra ver a minha participação no canal Amo Séries também, que vai estar linkado aqui na descrição. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!